Em números bem práticos, né? Nós, ao longo desses últimos 3 anos, já perdemos quase 90 milhões de reais de investimentos na universidade. Em equipamentos, em laboratórios, em obras, em melhores serviços, né? Porque vários serviços da universidade são contratados de empresas terceirizadas, visto que há vários cargos em extinção e, portanto, precisamos contratar serviços terceirizados. Então, todo esse contexto nos traz uma preocupação grande, porque o que se propõe na PEC é uma fotografia desse momento e o congelamento desse momento por 20 anos, vinculado aí ao crescimento do PIB, vinculado a possíveis movimentos nos índices inflacionários, sem considerar o crescimento da universidade e sem considerar o crescimento da população brasileira. Então isso é um fator preocupante. Fazendo uma projeção com as regras propostas pela PEC 55, a universidade teria perdido nos últimos 10 anos quase 3 bilhões de reais. Isso é extremamente preocupante. Nós estamos falando de projeções, enquanto que a nossa leitura, né, vai muito na direção da política macroeconômica. Nós estamos falando de redução de despesas do Estado, com setores estratégicos importantes e que ataca uma população que é dependente do serviço público, a educação e a saúde. Nós não falamos em política de juros, nós não falamos em política tributária, reforma tributária, nós não falamos em tributação das grandes fortunas, e aí nós vamos nos debruçar sobre uma pequena parcela da população que paga, apesar de deter o grande capital do país, paga menos imposto que o cidadão comum, especialmente nós servidores públicos, que temos uma definição muito clara na tributação, ela é automática sobre os salários, enfim. Nós estamos falando de uma parcela muito pequena, diria que em torno de 70 mil brasileiros, que têm o privilégio de pagar menos imposto que a grande maioria da população brasileira. E são exatamente esses 70 mil que vivem do rendimento do capital. Do outro lado, nós estamos falando da tributação do trabalho. Então, esse contexto que não foi discutido e não vai ser discutido no corpo da PEC, é que também causa toda essa preocupação da sociedade brasileira, das universidades públicas e a perspectiva da sua manutenção, ou não, dependendo dos rumos que forem definidos a partir da aprovação da PEC.